E aí, querido, tudo bem? E aí? Vamos entender um pouco o que o mestre quis dizer quando ele disse que eu tenho que ter o comportamento de uma pomba. Eu tenho que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. É desse assunto que a gente vai falar hoje, porque tem muita gente que não entende esse contexto. Muitos acreditam que Cristo usou isso como força de expressão, muito pelo contrário. Ele sabia do que estava falando. Na verdade, somos nós que muitas das vezes vivemos alguns padrões de vida e comportamento sem saber de fato o que estamos fazendo. Mas e aí? Como que a gente consegue fundir esses dois comportamentos dentro de nós? Ser pomba e ser serpente ao mesmo tempo. Ser simples como a pomba remete ou significa relacionamento. Os pombos, você consegue encontrar um pombo na calçada, você andando na calçada, o pombo não está nem aí para você. Você consegue dar comida para um pombo na sua mão. Isso significa relacionamento. Falando em relacionamento, você lembra que o Criador se relacionou e era criticado quando ele se relacionava com pessoas, como por exemplo ladrão, prostituto e algumas classes de pessoas que eram exclusas da sociedade? Pois é, isso significa simplicidade. E hoje tem muita gente que ele desmerece as pessoas, ele se auto-intitula-se o ser humano melhor da humanidade, a última bolacha do pacote. Ninguém presta, só ele é melhor, então ele se isola de todo mundo, se classifica, se coloca num pedestal mais alto do que todo mundo, porque eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor emprego, eu me visto melhor, eu falo melhor, se isola. Isso não é simplicidade, isso é ignorância, tá? Quando Cristo falou que eu tenho que ser simples, é me relacionar. Ah, mas o ser humano não é confiável. Não foi isso que ele quis dizer, tá? Então o que acontece? Ele também correu isso, ele sabia com quem estava lidando quando ele se relacionou com pessoas que eram exclusas, excomungada praticamente da sociedade. Ele sabia disso. Mas e agora? E ser ou ter o comportamento de serpente, ser prudente como a serpente? Você já viu em algum lugar nas calçadas, nas ruas, as cobras, as serpentes passeando no meio das pessoas? Não, né? Então, isso significa que tem momento da nossa vida que a gente tem que se ausentar das pessoas, tá? Tem momento que a gente tem que se aproximar das pessoas, que aí entra a simplicidade. Mas tem momento que a gente tem que ser como a serpente, a gente tem que se isolar, a gente tem que ter sabedoria, tem que saber entrar, tem que saber sair, tem que se calar na hora que tem que calar e falar na hora que tem que ser falado. O problema é que as pessoas fazem o contrário, ela fala na hora que ela tinha que ficar calada e ela se cala na hora que ela tinha que falar. Isso é falta de prudência. A serpente é um animal muito observadora, tá? Quando ela estão caminhando dentro da floresta, ela não é aquele tipo de animal que anda correndo desesperado, não, elas são prudentes. Para, observa, ergue a cabeça, olha o ambiente onde está. Ela se ergue a certa altura para observar o caminho que ela estava indo, se tem algum perigo, se tem algum predador. Se ela percebe que aquele caminho que ela estava seguindo vai ser trágico para ela, o que ela faz? Ela muda de rota. Isso significa prudência. Isso é uma lição de vida para a gente. A gente precisa também ser prudente como a serpente, tá? Para observar os perigos, observar onde a gente está pisando, o ambiente onde a gente está, tá? Tem coisas que a gente tem que mudar de rota, a gente tem que fugir, porque fugir para muitas pessoas é sinônimo de covardia, mas é ponto positivo para aqueles que são prudentes, significa a prevalência da vida, tá? Então tem coisas que a gente não pode enfrentar. Se a gente enfrentar, nós vamos ser os únicos prejudicados. Mas aí, como fundir esses dois tipos de comportamento? Eu tenho que ser mais serpente e ser menos simples como a pomba, ou tenho que ser mais pomba e menos serpente? Querido, quando ele disse
que eu tenho que ser simples como as pombas e prudente como a serpente, ele estava falando de equilíbrio. Você não pode ser simples demais, porque se você for ser simples demais, você se torna um ser humano ingênuo. Então a ingenuidade hoje serve como palanque para muitas pessoas tirar proveito da gente, tá? Então a gente não pode ser simples demais, porque se a gente for querer ser simples demais, as pessoas tiram proveito da gente, tá? E também a gente não pode também ser prudente demais, tá? Para querer ludibriar as pessoas. Não, tem que ter o equilíbrio, tá? Então o que acontece? Tem momento, existe a solidão, existe a solicitude e existe a solitude. É aquele momento que você tem que ter para você, tá? É aquele momento em que você, se você tem um projeto de vida, ninguém tem que saber, só você. Tem momento da vida da gente, tem atitude, ação e projeto que a gente não pode compartilhar com ninguém, tá? Você já viu serpente em bando, andar em bando, por exemplo? Não sei se essa é a palavra correta, se você sabe, deixa aí nos comentários. Ou seja, você já viu uma grande quantidade de serpente andando junto? Não. Quando o mestre disse isso, ele sabia do que estava falando. Tem momento que a gente tem que estar sozinho mesmo, tem decisão que a gente tem que tomar só, a gente não pode contar com ninguém, porque se a gente for contar as nossas decisões com os outros, a gente não está sendo prudente. Então se você tem um projeto de vida, tá? Aqui vai um recado para você, vai uma dica importante para você: tome cuidado com as pessoas com quem você quer e deseja e gosta de compartilhar a sua vida. Se você compartilha a sua vida com todo mundo, você não está sendo prudente, tá? Tem coisas que a gente tem que compartilhar, que aí entra a simplicidade das pombas. Tem coisa que a gente tem que compartilhar, mas tem coisas que a gente tem que agir como a serpente. Só nós e Deus tem que estar sabendo, tá bom? Então fica aqui a dica para você. Então mantenha esse equilíbrio. Não seja bobo demais, também não queira querer ser esperto demais. Tenha um equilíbrio, a simplicidade das pombas e a prudência da serpente. Beijo no coração, forte abraço. Se gostou desse vídeo, deixa o teu comentário, compartilha essa bagaça e vamos juntos levar conhecimento, porque conhecimento é o único meio libertador que Cristo nos deixou. E forte abraço, até o futuro, tchau.